eu sou a professora Márcia, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa do 4º ano. Os materiais para a aula de hoje são caderno, lápis e borracha. Eu vou dar um tempo para você pegar. Agora que você está com seus materiais aí pertinho de você, vamos colocar a data do dia de hoje, aula 19, língua portuguesa. Mais um tempinho para você fazer esse registro. Agora que anotamos a data, vamos relembrar a aula anterior, né? Para a gente retomar o que a gente conversou e dar continuidade na nossa aprendizagem. Então a gente falou do Napoleão, falou do Lampião, vimos quem eles eram. Continuamos analisando o texto de Um Cordel para Muitos Chapéus, identificamos a ideia que resumia cada estrofe, fizemos o registro, conversamos sobre algumas palavras que aparecem no texto. Ao final da aula, eu tirei o chapéu para vocês e tinha dentro um desafio, que era se você sabe o que é um cordel. Você sabe, pesquisou, então você deve ter encontrado as informações um pouco parecidas com a que eu coloquei ali para você, ou algo a mais, um pouco a menos, não tem problema, tá? Porque hoje o assunto da nossa aula é o cordel. Então a gente vai conversando e você vai percebendo que as informações que você colocou são verdadeiras, que faltaram algumas, mas a gente vai complementando durante a nossa conversa de hoje. Então tudo aquilo ali que eu falei se refere ao cordel. Mas você já viu um cordel? Já viu, sim. Olha só, a gente está trabalhando com esse livro aqui. Um Cordel para Muitos Chapéus. Então a gente está trabalhando com um cordel. Olha o texto escrito. Isso é um cordel. Quando a gente fala gênero literário, a gente está falando do texto, né? Da forma do texto. Para você entender um pouquinho melhor o que é isso, quando a gente fala gênero, você já estudou vários gêneros na escola. Você já estudou bilhete, já estudou convite, alguns estudantes já estudaram cartas, lendas, fábulas. Cada tipo de texto desse tem um jeito, uma forma, uma estrutura e algumas características que definem ele como gênero tal. No exemplo lá do convite, o que tem que ter num convite? Tem que ter para que é o convite, a data, o local, a hora, né? Às vezes tem como a pessoa deve ir vestida. Se não tiver essas informações, não é um gênero convite. Mesma coisa o cordel. A gente olhando para ele escrito assim, ele parece um poema, mas ele tem algumas características que diferem ele de um poema. E é isso que a gente vai conversar na aula de hoje, para você conhecer bem por que ele é um cordel.
O cordel chegou ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses no final do século XVIII. Tá? Então você nas aulas de história deve ter estudado ou vai estudar que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Eles chegaram ao nosso território pelo Nordeste. Então nós moramos na região sul, naquela parte amarela do mapa, né? No terceiro estado, o estado do Paraná. E eles chegaram lá no Nordeste, onde tem o Alagoas, Ceará, Pernambuco. E os portugueses trouxeram com eles muitas coisas da cultura deles de lá. E uma delas foi o cordel, esse tipo de literatura. Mas de onde vem o nome cordel? Eu tenho uma pista para você aqui. O que é isso que eu tenho aqui? Um rolo de corda. Para que eu usei essa corda hoje? Para fazer esse varal aqui. Conseguiram entender a relação cordel com corda, com varal? Isso mesmo, a palavra cordel vem de corda. A comercialização dos folhetos em Portugal era pendurados em cordões chamados cordéis. Por isso que a gente chama de cordel. Foi os portugueses que trouxeram, então o nome surgiu lá devido à forma que os folhetos eram vendidos. Mais ou menos como a gente está aqui com eles na sala. O cordel é de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. Você sabe o que é folclore? Folclore são as crenças, as tradições, as festas, as músicas de um determinado povo. E o cordel é bem importante porque ele reflete todas essas questões do folclore, principalmente do Nordeste. Então ele se tornou uma coisa muito importante porque as pessoas se identificam com os assuntos que aparecem no cordel. Ele fala da vegetação do Nordeste, dos animais de lá, do modo de vida, das festas de lá. Então ele ganhou importância para a cultura do local, uma importância para o folclore do local. Eu trouxe aqui para vocês então um varal com cordéis pendurados, né? São cordéis escritos por crianças da rede municipal de ensino, tá? Então os cordéis eles eram vendidos assim, pendurados em varais, né? Eles eram vendidos nas feiras, nos mercados. Os próprios autores escreviam e penduravam os cordéis lá para as pessoas poderem olhar, manusear e escolher qual elas queriam comprar. O folheto brasileiro que a gente encontra hoje, ele pode estar sendo vendido assim, mas também pode estar sendo vendido nas casas de cultura, nas bibliotecas e em outros formatos também. A gente pode encontrar cordéis em formato de livro, como esse que a gente está trabalhando. É um cordel, mas ele está num livro. Então não precisa necessariamente estar em forma de folheto para ser um cordel. Inclusive na internet a gente encontra cordéis. Os cordelistas são os autores, recitam esses versos de forma melodiosa e cabeceada, acompanhados de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores. Os cordelistas são os autores do cordel. Vocês lembram do vídeo que a gente assistiu na primeira aula, da Mariane Bicho? Ela é uma cordelista e ela recitou, ela declamou, né, com entusiasmo, com ritmo, com entonação, o cordel dela, né, para chamar a atenção das pessoas. É isso que os cordelistas fazem. Eles cantam, às vezes acompanhados de algum instrumento, o cordel que eles escreveram e a pessoa se interessa e compra o cordel para terminar de ler. Como pode ser o cordel? Além de tudo isso que a gente já viu, que é vendido nas feiras, pelos próprios autores, pendurados em varais de corda. O que mais que tem num cordel? Tem a forma de folheto, né? Que é esses que a gente tem aqui. Tem também em forma de livro, né? O folheto, quando ele está aberto, ele é daquele formato ali. A capinha e dentro tem o cordel escrito. Pode ter cordel sobre qualquer tema? Sobre qualquer coisa, sim, né? Eu já comentei com vocês que ele tem muitos temas ligados ao Nordeste, né? Mas pode ter cordel, tem cordel de qualquer coisa, né? Sobre amor, sobre festa, sobre a natureza, sobre animais, sobre chapéus. Possui versos, rimas e estrofes.
Você já estudou isso quando estudou o poema, mas a gente vai dar uma relembrada. A gente analisou a ideia das estrofes. Então, você já deve ter percebido que cada trecho desse aqui que a gente tem no texto é uma estrofe. Então, aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho outra estrofe, aqui eu tenho outra estrofe, né? Não está o texto todo aqui, mas nesse trecho eu destaquei para você 3 estrofes. Entre uma estrofe e outra tem um espacinho, como se a gente estivesse pulando uma linha se fosse no caderno. E realmente, se a gente fosse escrever o texto no caderno, a gente pularia uma linha para ficar esse espaço. Então, cada trechinho desse é uma estrofe. A gente já analisou as estrofes do texto, já identificou a ideia central. Então, o nosso texto tinha várias estrofes. E verso? Você sabe o que é um verso? O verso é cada linha que tem dentro da estrofe. Então, aqui, ó, temos um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Na estrofe de baixo também, ó. 1, 2, 3, 4 versos. Na de baixo também. Então, todas as estrofes do texto de Um Cordel para Muitos Chapéus tem 4 versos. Mas, às vezes, o autor distribui diferente as ideias dele. Pode ser que tenha cordel que os versos tenham 5, que as estrofes tenham 5 versos, ou que as estrofes tenham 6, 7, 8 versos. Isso quem vai decidir é o autor na hora que ele está escrevendo. Mas esse texto, cada estrofe, 4 versos. Cada linha, 1 verso. Comparando, fazendo uma relação com os textos que têm parágrafos. Os parágrafos são formados por frase. E nos textos que têm estrofes, as estrofes são formadas por verso. Nós temos também as rimas. Você já trabalhou bastante na escola com rimas. Vamos identificar umas rimas aqui desse texto? Vamos aqui na segunda estrofe. Ainda que não pareça. Vamos achar uma palavra que rime com pareça. Cada chapéu tem história. Um dono que o mereça. Então, pareça rima com mereça. Rimas são palavras que terminam com o mesmo som. Vamos ver aqui na outra estrofe. Olha só, tem um chapéu bem pontudo, que quem usa é a bruxa. Vamos achar a rima de bruxa? Tem um que dobra e tudo, outro que estica e puxa. Então, bruxa, puxa. Então, isso aqui, só para a gente relembrar. Palavras que rimam são palavras que têm o mesmo som no final. O que mais que tem num cordel? Escrito de forma simples, de fácil compreensão. Então, um cordel, as palavras são fáceis de entender. Né? Às vezes tem alguma palavra que a gente não conhece, porque a gente está estudando, está aprendendo. Todo mundo que lê um cordel consegue entender a história que tem nele. Sua principal função. Um cordel serve para quê? Sua principal função social é de informar e ao mesmo tempo que diverte os leitores. Então ele serve tanto para contar uma história como para divertir as pessoas. É uma leitura de prazer, que a gente faz por prazer, que é gostosa de fazer. A capa do cordel, ela também tem toda uma história, né? As capas do cordéis não são assim feitas como foi feita a capa desse livro, né? O ilustrador faz os desenhos, ele vai para uma gráfica que digitaliza e o computador imprime, fica daquele jeito, né? Todo brilhoso. As capas são do mesmo papel que é o folheto. Quem geralmente faz as capas são os autores. E como que eles fazem? Eles não fazem no computador. Eles fazem por um processo chamado xilogravura, que é arte e técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Então tem que ter um talento para fazer isso. Eles pegam uma tábua, uma prancha de madeira, desenham de acordo com a história do cordel, né? Tem que ser um desenho que tem uma relação, porque não pode usar o mesmo desenho em todos os cordéis. Eles desenham naquela tábua, eles esculpem, né? Vão deixando em relevo aquele desenho. Passam a tinta
colocam a folha em cima e, tipo assim, como se fosse um carimbo gigante. A imagem sai na folha. Então, é uma arte isso. Quem faz estilogravura é um artista. E, geralmente, é a mesma pessoa que escreve cordel. Então, o cordelista, ele escreve, ele coloca a imagem na capa e ele vende o cordel. Então, a gente conversou bastante agora sobre o cordel, você já pôde comparar com as informações que você já tinha, outras você ficou sabendo agora, e nós vamos retomar o que a gente descobriu hoje sobre o cordel. Para isso, a gente vai fazer um registro no caderno, da seguinte forma. Você vai escrever lá no seu caderno, literatura de cordel, vai colocar os números de 1 a 5. Pule uma linha entre um número e o outro para ficar um espaço tranquilo para você escrever. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Então, o registro feito, vamos então agora acompanhar a atividade. Número 1. Onde os cordéis são pendurados nas exposições? Bem fácil da gente lembrar de vários exemplos. Procura a palavra aí no caça-palavras, que daí a gente já faz o registro. Vou dar um tempo para você procurar. Encontrou a palavra? Onde que os cordéis eram pendurados? Nas cordas. Então, registre lá onde está o número 1, a palavra cordas. Vamos então para a questão 2. Qual a região do Brasil em que há mais produção de cordéis? Aonde que os portugueses chegaram e que tem bastante cordel? Procura a palavra no caça-palavra, eu vou esperar você encontrar.
Encontrou? Qual é a região onde tem bastante produção de cordel? É a região Nordeste. Lembra que eu mostrei lá no mapa que a região ficava lá em cima, em azul? Então, anotaram lá no caderno Nordeste. Questão 3. Qual o suporte mais utilizado para o registro dos cordéis? Aonde que os cordéis estão escritos? Procura a palavra lá no caça-palavras, destaca ela. Eu vou dar um tempinho para você fazer. Encontrou a resposta? Bem fácil, né? Eles estão aqui atrás, aqui ó, são os folheto, cordel. O suporte, né, mais usado para ele é o folheto. Então anota lá no número 3, folheto. Então, anotação feita. Vamos para a questão número 4. Qual característica do texto cordel o deixa ritmado, que dá aquele ritmo, aquela sonoridade gostosa de ouvir? Qual é essa característica? A gente fez aqui no cartaz, procura a palavra lá no caça-palavras.
Encontrou a resposta? O que dá ritmo a um cordel são as rimas, né? A rima que faz o cordel ficar gostoso de ouvir. Então, lá no número 4, você vai escrever a palavra rima. Fez a anotação lá direitinho? Vamos então para a última questão. Como os cordéis são organizados? Como que eles são escritos lá no papel? Aí tem duas palavras para você encontrar, tá? Tem duas palavras referentes à organização do cordel. Vou dar um tempinho para você procurar. Encontraram? Foi aquilo que a gente viu aqui no cartaz, né? Então, o cordel são organizados em estrofes e em versos. Então, no número 5, você vai escrever estrofes e versos. Anotou lá direitinho? Então vamos dar uma conferida para ver como ficou. Então lá no seu caderno ficou assim: número 1, cordas. Número 2, nordeste. 3, folheto. 4, rima. 5, estrofes e versos. Então essas anotações do caderno são importantes, né? Porque sempre quando a gente quer lembrar sobre o que estudou, quando vocês quiserem lembrar o que tem num cordel, vocês voltam e pesquisam o que você já aprendeu, já estudou. É para isso que serve o caderno, como uma fonte de pesquisa. Vamos continuar nossa aula então. Agora eu quero que você observe as palavras cordel, chapéu. Fale essas palavras aí em voz alta. Cordel, chapéu. O som final delas é bem parecido, né? Elas rimam. Mas observe a escrita. Na escrita elas são diferentes, né? Uma é com L, outra é com U. Então, pensando
nessa relação das duas palavras aí, nós vamos fazer uma atividade. Vamos anotar lá no caderno. Cordel, chapéu. Vamos fazer 2 colunas, tá? Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Então agora vamos prestar atenção aqui na tela. Eu tenho aqui as palavras troféu, varal, cacau, anel, mingau, jornal, degrau, lençol, hotel, bacalhau, canil, museu. O que a gente vai fazer? A gente vai separar essas palavras. Então você vai lá escrever no seu caderno. As que são parecidas com cordel, você vai colocar tudo embaixo do cordel. São parecidas na escrita. As que têm a escrita parecida com chapéu, você vai escrever tudo na coluna do chapéu. Eu vou deixar as palavras na tela, vou dar um tempo para você fazer esse registro, tá? É ler as palavras e encaixar na coluna correspondente. Anotou? Cada um na sua coluna. Vamos conferir então? Olha lá, então ficou lá. A coluna do cordel ficou com varal, anel, lençol, jornal, canil, hotel. Todas palavras terminadas em L. Na coluna do chapéu ficou degrau, bacalhau, troféu, mingau, museu, cacau. Todas terminadas com U. Foi fácil de fazer essa atividade. Né? Você só teve que separar as palavras que se escrevem com L das palavras que se escrevem com U. Mas se eu tivesse ditado essas palavras para você, você saberia qual que é com L, qual que é com U? Já aconteceu isso com você, de ficar em dúvida? Como que é? Será que eu escrevo com L, com U? Já escutou algum colega na sala perguntando, professora, é com L ou com U?
Isso é comum, é normal, porque quando essas letras estão no final da palavra, elas têm o som parecido e a gente fica na dúvida. E como é que a gente faz para saber se a palavra é escrita com L ou se ela é escrita com U? A gente usa a memória, tenta memorizar essas palavras. Por isso que é importante a gente estudar, a gente ler, a gente escrever, porque daí com o tempo o cérebro vai incorporando isso e a gente vai lembrando de como é as palavras. Mas, poxa vida, será que a gente tem que decorar todas as palavras que existem com L e com U? Não. Na língua portuguesa, a gente tem umas dicas que a gente usa às vezes para ajudar a gente a lembrar de como se escrevem as palavras. Eu vou dar essa dica para você. Para ajudar a lembrar se a palavra escrita termina com L ou com U, a gente pensa no plural das palavras. Plural é quando a gente está falando de mais de uma coisa. Então acompanhe lá comigo. Cordel, um cordel. 2 cordéis. Um varal, 2 varais. Um anel, 2 anéis. Um lençol, 2 lençóis. Um jornal, 2 jornais. Um canil, 2 canis. Um hotel, 2 hotéis. O que vocês perceberam aí? Que quando a palavra termina com L, se eu passar ela para o plural, me referindo a mais de um, o final dela vai ser is. Olha lá, cordéis, varais, anéis, termina com is. Agora vamos ver o que acontece com as palavras que terminam em u. Então lá, um chapéu, 2 são chapéus. Um degrau, 2 degraus. Um bacalhau, 2 bacalhaus. Um troféu, 2 troféus. Um mingau, 2 mingaus. Um museu, 2 museus. Um cacau, 2 cacaus. Olha o que aconteceu com o final da palavra. As palavras que terminam em U, o final dela fica us. Então, isso é uma coisa que a gente pode perceber. Quando você ficar na dúvida se a palavra se escreve com L ou com U, você pensa no plural dela. Então, você quer escrever anel. Ah, é com L ou com U? Pensa em 2 anéis. Então, se for 2, o final vai ser is. Se termina com is, quer dizer que a palavra é anel com L. Mesma coisa, vai escrever troféu. Ah, na dúvida, L ou U. Pensa em 2 troféus. Então, você sabe, se o plural termina em us, quer dizer que a palavra também se escreve com U. Vamos anotar isso que a gente aprendeu agora para a gente ter no caderno para consultar depois? Então, anotem lá. Palavras com final L fazem plural com is. Palavras com final U fazem plural com us. Eu vou dar um tempinho para você anotar.
Anotou lá no caderno essa dica que eu dei para vocês? Então, de vez em quando você retoma aí no seu caderno, dá uma estudada nessa dica que vai te ajudar bastante na hora de escrever palavras que terminam com L ou que terminam com U. Então, agora chegou aquele momento da aula que eu vou tirar um chapéu para vocês. Vamos ver qual chapéu? Já está diminuindo ali os chapéus, né? Eu falei que eu tinha vários, já mostrei os outros, estou tirando. Então, vamos sortear o chapéu de hoje. O chapéu que eu tirei hoje é aquele chapéu que dizia no texto que era o pescador que usava. Quando você for pescar, você pode usar chapéu de palha. É esse aqui, ó, o chapéu de palha, né? Que a sombra dele não atrapalha. Eu não sei pescar, não saio pescar, mas eu tenho um chapéu de palha. Porque, né, às vezes a gente vai numa festa junina, também dá para usar o chapéu de palha e eu uso esse aqui. Então, tirando o meu chapéu para vocês. Não preciso nem falar que dentro do chapéu tem um papel e que nesse papel tem um desafio para você. Então, o desafio é o seguinte: uma das características do cordel é a rima. Desafio você a escrever 5 palavras que rimem com cordel. Esse desafio é bem fácil de cumprir, né? Escreva 5 palavras que rimem com cordel. Tá? Eu vou dar um tempinho para você anotar no teu caderno para você não esquecer de fazer. Anotou aí direitinho o desafio? Muito bem. Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos bastante de cordel, aprendemos bastante coisa e eu espero vocês na próxima aula, tá? Se cuide, se protejam, fiquem em casa. Tchau, até lá!